Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César. Congrego na Adebras, Osasco, Jardim Jussara. O pastor presidente é o pastor Belchior Júnior e o pastor da congregação é o pastor Dirceu Mendes. Estou iniciando um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. E que essa palavra possa alcançar a todo o universo. Amém. E inscreva-se em nosso canal. Aperte o sininho para que você possa receber as próximas notificações. Amém? Então, vamos à mensagem. O tema da mensagem de hoje é Cristo como Filho do Homem é superior aos anjos. Livro dos Hebreus, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, que diz: Portanto, convém atentar com mais cuidado para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começada a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então nós vemos no capítulo 2, versículo 1, portanto, convém que nós atentemos, temos que dar atenção para aquilo que foi pregado, para as coisas que temos ouvido. Olha quanta coisa nós ouvimos. Noé pregou para um povo que não atentaram para o recado de Deus. Moisés, todos os profetas pregaram e nem mesmo Israel atentou para a palavra de Deus. E veja qual foi o resultado dessa negligência, desse abandono, desse desprezo pela palavra de Deus. E nós vemos, irmãos, porque não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos, a mensagem de Deus foi entregue por Moisés pelos anjos. É a verdadeira palavra. E aqueles que não a seguiram e nem foram obedientes a essas palavras, receberam o castigo que mereceram. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 38, nós vemos o que diz a palavra dita por Estevão para aquele povo rebelde, para aqueles que estavam na tribuna, que estavam julgando aquele servo de Deus. Veja a palavra que esse servo de Deus citou ali naquele tribunal.
Portanto, não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos, ela é verdadeira, diz a palavra, diz ali Estevão. Foi Moisés quem esteve com os israelitas reunidos no deserto. E ele estava com os nossos pais e com o anjo que falou com ele no Monte Sinai. E Moisés que recebeu e nos entregou a mensagem viva da parte de Deus. Foi Moisés que recebeu ali no monte. Foi Moisés que recebeu ali a tábua dos 10 mandamentos. Foi Moisés que recebeu dos anjos o recado de Deus para ser entregue aos seres humanos. Então nós vemos também no versículo 53, vós que recebeste a lei ordenada pelos anjos e não guardaste. Em Gálatas, louvado seja Deus, 3,19, glória a Deus. A palavra de Deus ainda nos diz, então por que foi dada a lei? Então por que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. Por isso que tem a lei. A lei, ela mostra o que o homem faz que não agrada a Deus. Ela aponta o erro do ser humano. Por isso que foi dada a lei. E ela teve uma validade. A duração da lei ela foi dada para que durasse, foi dada por Abraão, né? Para o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a este descendente de Abraão, que se chama Jesus. A lei foi entregue por anjos. E um homem serviu de intermediário. E esse homem era Moisés. Ele recebeu da mão dos anjos e entregou para todo Israel. E no versículo 3, irmãos, como nós agora que já ouvimos a pregação pelo Senhor Jesus, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começara a ser anunciada pelo Senhor, pelo próprio Jesus. Começou pelos seus discípulos, começou a anunciar a vida eterna. E foi depois confirmada pelos ao que ouviram. Todos os apóstolos que ouviram, foi confirmada a palavra de Deus. E aonde que nós vimos isso? Hebreus capítulo 13, né? Versículo 7. Hebreus capítulo 13, versículo 7, que diz assim, para nós, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram da palavra de Deus. É os discípulos de Jesus. É a segunda remessa. Jesus falou, os discípulos pegaram a palavra e trouxeram, e ela chegou até nós. Lembrai-vos dos pastores que falaram da palavra de Deus, a fé dos quais imitais.
atentando para a sua maneira de viver, para a sua maneira de viver em Cristo Jesus, para a sua maneira de viver na palavra de Deus. Então nós vemos, irmãos, o cuidado que nós temos que atentarmos para aquilo que nós já ouvimos. E o que foi que nós ouvimos, irmãos? O que disse Jesus? Que ele voltaria. Olha o que ele disse no Mateus capítulo 24, versículo 27, que diz: porque assim como o relâmpago, ele sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha, já está sendo anunciada a palavra de Deus. Jesus anunciou que ele voltaria a buscar aqueles que creram na sua palavra, que creram no seu nome. E diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e toda a tribo da terra se lamentarão, e verão os filhos do homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então nós vemos, irmãos, se nós não atentarmos, não prestarmos atenção nessa palavra que nós já ouvimos, esperar deixar para a última hora, não dá tempo. A hora é agora. Aonde você quer passar a sua eternidade? Olha a oportunidade que Deus está lhe dando. Aonde você quer passar a eternidade? Ou você vai com Cristo para o céu, ou você vai para o inferno, lago de fogo, conforme diz Apocalipse, por não dar atenção à palavra de Deus. Veja, irmãos, do capítulo 35, Jesus afirma: olha, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar sem que ela seja cumprida. Não vai passar nenhuma palavra que nós estamos cientes, sem que seja cumprida. Então, olha o alerta que Jesus nos dá. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como que foi nos dias de Noé? Vejam, é a mesma palavra que está pregada hoje. Portanto, temos que ficarmos atentos à palavra que já foi dita. Quantas vezes Noé repetiu que Deus ia destruir o mundo com o dilúvio, mas ninguém atentou para a palavra de Noé. Ninguém. Eles casavam, davam-se em casamento, estavam na farra, estavam na folia, estavam fazendo o que bem entendia, o desejo de seus corações, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles não atentaram para a palavra. Aquilo foi tanto falado que eles nem ligavam mais, como nos dias de hoje. As igrejas estão falando que Jesus vai vir, faz 2000 anos, Jesus vai voltar, Jesus vai vir, Jesus vai vir. O mundo está desapercebido. Veja, irmãos, quando tem um campeonato de futebol,
Quantas pessoas se ajuntam no estádio todas as semanas para ver uma bola bater na rede e se emocionar, arrancar a camisa, gritar, pular, porque uma bola bate numa rede e eles ficam felizes. Veja quanto é 180 mil, é 50 mil, é não sei quanto mil. Mas veja, irmãos, isso é todas as semanas. Veja, uma igreja evangélica leva 3, 4 meses para preparar um culto, não consegue juntar 2.000 pessoas, porque eles não querem ouvir a palavra de Deus, não querem ficar atento ao que disse Jesus. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Vejam a palavra de Deus, temos que atentarmos para a palavra do Senhor. A pessoa está desapercebida. Então o que querem? A emoção momentânea, a emoção passageira. Não estou preocupado com a eternidade. Como escaparemos nós, diz a palavra, se nós não atentarmos para uma tão grande salvação que Deus preparou para o ser humano? Aonde você quer passar a sua eternidade? Lá não vai ter bola na rede batendo para você se arrepiar. É lago de fogo. Não é porque você pecou, não é por causa do pecado, é porque você recusa o perdão de Deus. Deus quer te perdoar e você não quer receber o perdão de Deus. Você não está atentando para a palavra que foi dita. Você não está atentando para o que Deus está dizendo. A palavra de Deus, a vinda de Jesus, como diz assim, como um relâmpago, sai de um lado do céu para o outro. Assim vai ser a sua vinda. Dá uma olhadinha, se você puder, no filme do Titanic. Dê uma olhadinha no filme do Titanic, você vê que cena. Vamos analisar como na parte de Deus. Eu estive pesquisando sobre o Titanic. Eles gastaram 3 anos e meio para construir um navio. Olha, tinha ali solda elétrica, tinha 35.000 pessoas trabalhando no navio. Em 3 anos e alguns meses eles fizeram aquelas monumento. E vejam, igreja, aquele instrumento entrou na água. Todos estavam eufóricos. Parecia uma final de campeonato para fazer a sua primeira viagem pelo Titanic, que segundo a palavra dele, nem Deus conseguia afundar. Aquela enormidade. Compare com a Arca de Noé. Ele gastou 120 anos para construir aquela arca, arrastando tora com elefantes, tirando casca de árvore para fazer madeira, para fazer aqueles caibros, para fazer aquelas tábuas. Gastou 120 anos para construir uma arca. O Titanic foi feito em 3 anos e meio. E vejam que a arca foi construída com machado de pedra. Não tinha serra elétrica. Mas veja, o Titanic tinha até solda elétrica. Tinha empilhadeira para levantar, para levar aquelas
peças pesadas do navio, os motores, sendo que a arca não tinha motor. Ela foi feita só para ficar pousada em cima da água. E vejam, somente 8 pessoas entraram dentro da arca. Somente 8 pessoas estavam atentos para aquilo que Deus tinha dito, que ele haveria de mandar um dilúvio. Somente Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos, a esposa dos seus 3 filhos, que deram ouvido à voz de Deus. Então eles ficaram atentos para aquilo que foi anunciado. E Deus não precisou ficar falando para ele todo dia: faça a arca, vai buscar mais tábua, vai buscar mais betume. Deus falou só uma vez. E eles atentaram e creram na palavra de Deus. Faz 2000 anos que a palavra de Deus está ressoando em todo o planeta, em toda a face da terra. Que Jesus passa o céu, passa a terra, disse Jesus. As minhas palavras não vão passar. Que Jesus vai voltar e vai destruir. Vejam que os meninos, as pessoas, as mulheres, as crianças, todos que estavam no Titanic, quando entraram, só lembraram de festa, alegria e felicidade. Mas quando Deus pesou a mão sobre o Titanic, que começou a afundar, aquelas bandas que estavam tocando para os bailes clássicos, aí tentaram soprar o hino, não é? Mais perto eu quero estar de ti, Senhor. E todos ali lembraram de Deus, quando o navio estava afundando. Ah, meu Deus do céu, estou perecendo. Ah, meu Deus, estou morrendo. Os meus filhinhos estão morrendo. Nós estamos morrendo. O barco salva-vida não dava para ninguém, não dava para muitas pessoas. Aí eles lembraram de Deus. Como escaparemos nós se nós não atentarmos como Noé fez para tão grande salvação que Deus preparou para nós? Como que nós podemos ser salvos se nós não damos importância para aquilo que Jesus falou? Para aquilo que Jesus disse: passa os céus e passa a terra, as minhas palavras não passarão. Quando os anjos entregaram a lei para Moisés, Moisés entregou o recado de Deus para o povo de Israel, e ela tinha duração até o nascimento de Jesus, até a vinda de Jesus. Quando Jesus veio, não é? E pregou a palavra, vejam, pregou o caminho da vida eterna, onde nós iremos passar a nossa eternidade. Olha as promessas que ele fala para nós. Olha a promessa que ele fala, que temos ruas de ouro para andarmos, muro de jaspe, fruto conforme a sua época. Não precisamos de light, não precisamos de luz, não precisamos de nada, porque a glória de Deus vai nos resplandecer eternamente na cidade santa, aonde Deus preparou para nós. Aqui nesse mundo estamos só de passagem. Vamos aproveitarmos, atentarmos para a palavra de Deus. Vamos aproveitarmos, abraçarmos com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso barco salva-vida.
é o nosso barco salva-vida, é a nossa segurança para a vida eterna. A palavra de Deus é o nosso passaporte para a vida eterna. E nós estamos, e olha que Deus nos orientou, a duração de um homem é até os 70 anos. O que passa dos 70 a 80 é somente esfardo e canseira. Então nós vemos, irmão, a nossa vida é passageira aqui nessa terra. Temos que atentarmos, temos que prestarmos atenção para aquilo que foi dito, para aquilo que foi pregado, para aquilo que foi falado. Louvado seja o nome do Senhor. Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Essa é a palavra de Jesus. Então nós vemos que aí está a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.